Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo aqui para o nosso canal, esse Hot Sound 1.5. O cliente trouxe esse amplificador aqui, relatando que ligava a chave, o disjuntor desligava. Então abri aqui para verificar e identifiquei que esse transformador aqui alguém já tinha recuperado, porém não foi um serviço, como já dá para perceber, bem feito, né? O transformador tinha sido fixado com isso aqui. Usaram essa parte aqui que foi do transformador, provavelmente original. Então acabou nisso aqui, né? Não trocaram o fio, tá? Creio eu que recuperaram isso daqui, tentaram reutilizar o material e o serviço não ficou, como já dá para perceber, não ficou bem feito. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que desmontar esse transformador aqui, desmontar ele todinho. Infelizmente eu não tenho outro aqui para saber a tensão original de saída desse transformador. Eu vou considerar que o fio ainda seja original, então eu vou manter a mesma bitola de fio. Vou tirar esse fio aqui também, secundário, como já dá para perceber, ele não foi trocado e provavelmente não foi bobinada a quantidade de volta que deveria ser. Então é isso aí, tem isso aqui para fazer. A parte aqui do painel tem que fazer uma limpeza. Infelizmente está muito sujo, tá? O amplificador está muito mal conservado. Tem que desmontar isso aqui tudinho, fazer a limpeza. E o principal é esse transformador aqui, né? Vou medir aqui. Medir não, na realidade não tem como medir. Até tem, porque às vezes ele pega, às vezes não. Às vezes ele fecha curto. Vou tirar uma base aqui da tensão que tem. E vou ver como é que eu faço aqui para rebobinar esse transformador. Vou considerar que o rapaz aí, como ele utilizou o mesmo fio no secundário, eu vou considerar que ele provavelmente deve ter perdido um pouco aí de tensão. Vou tirar uma parcial para poder rebobinar isso aqui, né? Infelizmente, Hot Sound, esse modelo aqui não tem esquema para a gente baixar, né? E até alguns equipamentos que existem esquemas, mas não tem informação de tensão. Também acho isso muito errado. Mas vamos ver o que é que dá para fazer aqui. Beleza? Pronto, só em virar o transformador aqui na bancada já dá para perceber que a série acendeu. Tensão fica indo e voltando. Mas uma observação aqui bastante importante é como e quem rebobina seu transformador. O como é o modo que é rebobinado. Foi um rebobinamento muito mal feito, tá? E isso aqui acaba trazendo um má funcionamento para o transformador. O rapaz aí que fez esse serviço aqui, não sei quem foi, mas ele tentou poupar gastos, ofereceu um orçamento menor e acabou reutilizando a bobina secundária, o fio que estava antes. Qual o problema disso? Nesse caso aqui, eu necessitaria de um esquema para saber a tensão correta do transformador, e o esquema da Hot Sound também deveria de ter a tensão marcando a tensão do transformador, deveria estar marcando no esquema. Tinha que ter o esquema e ainda o esquema tinha que estar marcando a tensão. Quando você manda alguém fazer um serviço, ele faz um serviço mal feito, como esse, e ele coloca uma tensão menor no seu transformador, seu amplificador, com certeza ele perde potência. Não tem como o amplificador manter a mesma potência com uma tensão menor. Eu vou considerar que ele reutilizou o mesmo fio, então a amperagem permanece a mesma, porém a tensão caiu, então você perde potência. Se a gente considerar que os capacitores são de 100 volts e aqui está dando uma bobina de 50 mais 50, evidentemente aqui está faltando tensão. Então, qual é o problema nessa questão? O problema nessa questão, para quem vai rebobinar,
no caso, quem pega um serviço assim, quando eu pego um transformador original que queimou, é contar a volta, tá? Infelizmente é você vir tirando volta por volta para poder você calcular e ver a tensão que tinha antes. Porém, quando você pega um transformador que foi mal rebobinado, como já dá para perceber que foi um serviço mal feito, então aqui acabou faltando fio. Por que eu estou dizendo que acabou faltando fio? Justamente por isso, a tensão do capacitor é muito alta, entendeu? Então fica difícil, né? Até rebobinar, não tem como você fazer uma tensão maior, arriscando, vou botar 70, 80 volts, fica complicado. Porque a princípio, o que dá para considerar é que a tensão realmente é 50 mais 50. Aí fica aí essa dúvida. Se o cliente chegar relatando que notou uma potência menor no amplificador, tudo bem. Mas no caso desse aqui, o cliente comprou esse amplificador a um rapaz, então ele não sabe como o amplificador funcionava antes. E aqui eu não conheço, nem o cliente conhece alguém que poderia ter um do mesmo para trazer para mim poder aferir a tensão. Então isso acaba incomodando, né? O serviço deixa a desejar. Felizmente eu vou, isso aqui de um jeito ou de outro, esse fio aqui vai sair todo, tá? Vou colocar fios novos e vou ver como é que fica a questão da tensão. Como é que fica essa questão dessa tensão aqui? Vou dar uma pesquisada, ver se eu acho algum esquema e ver como é que fica, porque sem o esquema fica difícil. E para você descobrir a tensão, pronto, tá vendo esse serviço aqui, esse problema aqui? Muitos técnicos por aí, há exceções, tá? Quem não é desse tipo, então ignore o que eu tô falando. Ele iria desmontar essa parte aqui, o curto tá mais ou menos por aqui, iria isolar a parte que tá com deficiência no esmalte, provavelmente até no próprio secundário, tá fechando esse curto no primário, não dá para saber, só quando eu começar a desmontar aqui, e isolar e dizer que rebobinou, que consertou. Isso não é consertar, tá? Isso é fazer um arranjo. Isso pode durar anos aí, mas também pode ser que volte de novo, o cliente fique na mão no meio do evento. Aí fica chato, né? Fica complicado isso aí. Isso é já um sinal de mau profissionalismo. Eu vou dar procedimento aqui, desbobinar isso aqui e ver como é que eu faço ainda para dar o orçamento ao cliente. Tá vendo esse monte de verniz aqui? Isso aqui foi onde foi feita uma emenda. Tá ok? Então, o que é que geralmente esses consertos esse rebobinamento mais barato de transformador, o que é que geralmente eles fazem nos transformadores toroidais? Eles acham o curto, isolam e ainda aplica uma camada de verniz, ou melhor, várias camadas, né? Para tentar sanar o problema do esmalte do fio caindo. E isso não funciona. Às vezes até funciona, porém a tendência é... o risco é muito grande, tá? O risco é muito grande. Em prol do lucro, né? E do custo baixo. Transformador desse aqui, já chegaram a falar para mim que essas pessoas cobram R$250 para fazer isso aqui. Eu jamais faria um serviço desse por R$250. Primeiro, por quê? O fio tem que ser trocado. E segundo, dá muita mão de obra. Mas muita mão de obra. Se você bobina na mão, bobina à mão, que é o meu caso, não sai barato. E uma máquina para rebobinar transformador toroidal, pelas pesquisas aí que eu já fiz, não aceita todas as bitolas, tá? Cada transformador, cada máquina tem um limite, tanto na questão do tamanho,
tanto pequeno como grande. Então cada máquina tem um limite e o custo dessa máquina custa 80 mil reais em São Paulo, tá? Você ainda paga frete. Então não é todo mundo que investe um dinheiro numa máquina dessa se realmente não trabalha diretamente rebobinando transformador. Se você trouxer um transformador desse aqui para mim rebobinar, eu não faço. Porém, se você trouxer o seu equipamento, seu amplificador, seu processador, seu equipamento de som profissional, que é a área que eu trabalho, com o transformador queimado, faz parte do meu serviço, pelo menos é assim que eu trabalho, para mim poder entregar um equipamento 100% de confiança para o cliente, porque não adianta eu mandar alguém rebobinar e correr o risco de vir mal rebobinado, vir um serviço desse tipo, vir uma tensão faltando, simetria. Já chegou aqui, tá? De pessoas que trabalham rebobinando motores. Teve um rapaz que mandou ele rebobinar e trouxe o transformador aqui para me colocar no local. As tensões das simetrias tinham 1 volt e 1,2 de diferença de uma para outra. Então já ficou errado. Aí esse tipo de serviço não adianta. É muito trabalhoso. Fio esmaltado tá bastante caro, tá? Eu tenho que me deslocar aproximadamente 70, 80 quilômetros. A viagem de ida e a de vinda, obviamente, é a mesma distância. Para poder adquirir o material. Quando falta aqui, eu tenho que ir em Recife pegar esse material. Então tem um certo custo. Não dá para dizer que vou rebobinar um transformador desse por 250 reais e ele vai ficar do modo que eu trabalho. Isso não existe. Então é isso aí. Acabei de desmontar aqui o hot sound. Estou fazendo a limpeza das placas. Desmontei tudo. Esses LEDs que estão com os terminais oxidados, estou fazendo a troca para poder colocar o transformador aqui e fazer o teste. O transformador ainda falta bobinar, mas a parte da limpeza interna já está em andamento. Vamos continuar. Eu gostaria de chamar a atenção, tá, vocês fabricantes, sobre esse detalhe aqui. Isso aqui é inadmissível, tá? Isso aqui é muito errado, porque vocês têm a ideia de fixar o transistor no local com esse tipo de acessório de dissipador de chapa aqui em cima. Porém, o que acontece? Vocês usam a mesma chapa sem pontos de parafuso em locais mais apropriados. No caso aqui, no mínimo, deveria ser aqui, tá? Deveria ter um parafuso aqui, ou então outro aqui. O que acontece? Usa uma chapa dessa aqui para prender o transistor com esse arranjo aqui, né? Isso aqui dificulta bastante, tá, o trabalho, porque na hora de fazer a manutenção, o que acontece? Até vocês, eu tenho certeza disso, na hora de vocês fechar, vocês também têm dificuldade. Ou então isso aqui deve ser mais flexível, digamos assim, para vocês na hora que prender ele descer um pouco, mas aqui não funciona assim, tá? Não funciona. Então o que acontece? A gente bota a chapa no local, prende tenta prender o transistor no local. Quando a gente vai olhar, o transistor tá solto, mesmo usando isso daqui. Por quê? O que acontece? Isso aqui deixa esse transistor aqui mais alto do que esse. Não existe um parafuso aqui. Então como é que essa chapa dessa espessura vai descer e prender esse transistor aqui? Isso aqui não existe. Teve um que eu tive que tirar isso aqui, ó. Peguei, afinei um pouco isso aqui para poder ele encostar, esse transistor ficar bem preso no dissipador. Aí resolveu, que foi o lado de lá. Tô montando esse aqui. Como já dá para perceber, né? O reparo aqui é fazer a manutenção transformador que queimou. Porém, eu já aproveito e já faço uma limpeza aqui, já troco pasta térmica, já faço esse tipo de serviço. Foi o que eu combinei com o cliente. Porém, isso aqui é inadmissível. Isso aqui é um erro terrível, tá? E vocês sentem dificuldade porque qualquer um consegue deduzir que isso aqui atrapalha o processo de montagem. Porém, vocês decidem fazer isso
Não sei por qual razão ou motivo. Isso aqui tá errado. Muito errado, tá? É vocês, Times One é o pior que montador que existe, né? Mas isso é caso para outro vídeo. O primário já foi rebobinado. Fazer agora a soldagem dos fios e o isolamento para poder rebobinar o secundário. Como dá para perceber, há duas bitolas de fio, pois esse transformador ele consiste de uma bobina para 110 e outra para 220. Obviamente a do 110 é um fio mais grosso, o que complementa os 220 volts é um fio um pouco mais fino. Essa etapa aqui já foi concluída. Agora fazer a soldagem dos fios, o isolamento desse primário aqui para vir bobinando o secundário. Valeu, pessoal. Pronto, essa parte aqui, pessoal, do primário já foi 100% concluída. Os fios já foram soldados. A parte isolante aqui de proteção, né, entre o primário e o secundário já foi aplicada. E agora aplicar o verniz aqui. Essa parte aqui eu sempre aplico. E vim fazendo o rebobinamento agora do secundário para a gente finalizar esse transformador, botar no local lá no amplificador e fazer o devido teste aí para poder entregar ao nosso cliente. Beleza? Vamos dar procedimento aqui no serviço. Já foi aplicado aqui o verniz. Guardar secar. Antes de secar, retira esse plástico aqui, senão vai grudar, vai atrapalhar um pouco. Já está secando. É isso aí. Fiz a aplicação aqui do material isolante. Geralmente eu gosto de fazer isso antes em transformadores que já foram rebobinados, pois eu dou como exemplo um amplificador que chegou aqui, tinha um transformador que essa tensão aqui eram para ser duas bobinas de 15 volts e outra de 15, e rebobinaram e usaram um fio só. Usaram um fio só, no caso não seria center tape, seria o fio comum que inicia o rebobinamento. Aí aqui seria o final do rebobinamento, aqui também seria o final. Aqui não seria como o começo do rebobinamento, né, que é uma ligação em série com uma fonte simétrica. No caso lá seria duas bobinas. Então quem fez o rebobinamento não puxou 4 fios, só puxou 3 e emendou aqui e cortou na placa e fez uma ligação na placa. Aí o que é que acontece? Depois que eu fiz isso aqui tudinho, por sorte eu não tinha feito o eixo ainda. Quando eu liguei, deu erro no painel, era a alimentação do painel, deu erro. Então quando chega transformadores que já foram rebobinados, e dependendo, né, do modo como foi bobinado, dá para identificar se foi bem feito ou não. No caso desse, foi esse que eu citei agora, foi um que não é comum, né? Esse tipo geralmente são simétricos, ou então quem rebobina, mesmo não rebobinando com um aspecto bacana ou um material decente, faz a ligação, vamos dizer assim, o padrão, né? Parecido com o que veio. Mas enfim, esse aqui eu já fiz a aplicação do material isolante ontem. Aí hoje aqui pela manhã na bancada estou fazendo a ligação aqui para fazer o teste, para ver se está tudo ok com o amplificador, com o transformador, tudinho, para depois aplicar o verniz e fazer o eixo. Então as etapas elas a gente vem concluindo, né? No caso, passo a passo. Não tem como eu filmar tudo, pois demanda um tempo, uma atenção muito grande para o próprio equipamento, e para você editar o vídeo ainda, isso acaba atrapalhando, tá? É muito ruído, do nada passa um ruído fora, grita, e eu não gosto de fazer esse tipo de gravação. E infelizmente é assim, né? Vou tentar fazer mais vídeo pro canal, porém fica complicado, porque ou eu trabalho ou eu faço os vídeos, né? Assim, a partir do momento que eu começar a fazer o vídeo, eu vou desacelerar aqui na bancada
Eu notei isso. Logo quando eu comecei a fazer vídeo, acontecia muito isso. Eu estava atrasando material de cliente, então eu vi que isso não podia acontecer. Então, devido a isso aí, eu comecei empolgado fazendo vídeo, tava 2, 3 por semana. Sei que estou colocando pouco, praticamente não estou aparecendo mais no canal, mas vou tentar aí ver como é que eu faço para poder melhorar essa quantidade, né, de vídeo, que é muito pouca. Sim, mas vamos lá. Esse transformador aqui, como já falei no vídeo, ele foi rebobinado, reutilizaram o primário, deram um banho muito grande de verniz, tá? Inclusive isso aqui, pronto, isso aqui é a única coisa que eu reutilizo do transformador, mas quando ele tá limpo, quando tá bacana. Vou deixar uma foto aqui como um exemplo de um. Mas esse aqui, quando tá assim, eu já tiro e eu prefiro usar esse material aqui, porque isso aqui não achei para vender no mercado. Se alguém de vocês vende esse tipo de material, é um tipo de um plástico, né, isolante, porém ele aguenta uma certa temperatura. Isso aqui eu vejo muito lá fora, em outros países, a gente vê que, creio eu que isso aqui talvez seja até importado. É uma coisa absurda, porém pode acontecer, tá? Mas enfim, devido ao transformador já ter sido rebobinado e o cliente já pegou o amplificador com o transformador rebobinado, não tem como saber se o amplificador teve perca de potência devido a talvez uma quantidade de volta menor no secundário, né? O que define a tensão do transformador é o número de espiras, tanto no primário como no secundário. E o que define a amperagem é a espessura do fio. Como tudo indica que o transformador o material do transformador foi reutilizado, então dá para deduzir o seguinte: geralmente esse pessoal estica o fio e tenta colocar no local, faz um reparo no primário, que foi o que eu identifiquei, e reutiliza o secundário também. E aqui esse transformador ele pareceu com essas características, né? Então, geralmente quando isso acontece, se perde uma volta, duas, pode até acontecer da pessoa cortar o fio, porém não tem como saber. Não tem como saber. Qual a única forma que tem de saber se esse amplificador, se esse transformador está na tensão ideal? Existem algumas maneiras. Se pegar um do mesmo, botar sem abrir, tá? Sem abrir. Botar um gerador de sinais na entrada e medir a saída é uma possibilidade, para não abrir o outro. Para abrir, que seria o mais recomendável, medir a tensão na ponte retificadora. Medir a tensão na ponte. Center tape para ponte já resolve. E outra forma mais fácil seria o esquema do fabricante, o esquema elétrico, pois se encontra fácil, abriu a folha, achou a parte da fonte, que é bem nítida, já tem a informação de onde fica, de qual é a tensão, qual é a bobina. É uma coisa muito rápida, porém isso não está no alcance de algumas assistências técnicas, que é o caso da minha. Tá ok? Acredito que talvez a autorizada tenha contato com esse pessoal. E nem sei se existe mais essa fábrica, deve existir, a Hot Sound, né? Porém, não é o meu caso. Então, infelizmente, o que é que eu tive que optar aqui? A quantidade de volta é a que veio. Vamos supor, se veio 70 voltas e deu 51 volts no secundário, até o center tape, mais 51, então eu tenho que manter isso aí. Se o cliente chegar para mim relatando que mandou alguém bobinar e por acaso o amplificador veio com uma potência menor, aí tem que ser feita uma análise mais profunda e o ideal seria arrumar outro para poder medir a saída. Medir a saída do transformador, né? A tensão do transformador. Os capacitores são de 100 volts. Foi isso que eu achei estranho, entendeu? Eu achei muito estranho essa tensão dos capacitores
E o secundário, tá vendo aí? Acaba gritando e tal, vai falar. Aí não sei se chega aqui, mas creio eu que atrapalha um pouco o vídeo. Mas vamos deixar de lado. Sim, voltando. Pela tensão do capacitor eletrolítico, creio eu que a tensão desse transformador é um pouco maior. Ou talvez até um valor bem maior. Porém, não dá para saber o que foi feito aqui. Se realmente é apenas 50 volts. Já que é um amplificador com modelo HS 1.5, tem que ir no manual, olhar a potência que um amplificador marca, porque tem um número na frente, né? Isso, você chega no ciclotron, um DBS 4000, ali já é uma propaganda que não, o pessoal compra por o que está escrito. Não tem nada a ver, aquilo é um modelo. No caso, seria ótimo, né? Se um amplificador realmente ele marcasse a potência, ele desse a potência RMS que marca, e também ele marcasse na frente um modelo referente à potência RMS que tem, né? Seria bem bacana, bem fácil de identificar, mas isso aí seria um tiro no pé para esses fabricantes que geralmente mentem a potência, né? Ou os testes com que é feito a potência, o teste de potência RMS é um teste insignificante, não é um teste que garante uma tensão, uma potência RMS constante, né? Esse aqui mesmo, por exemplo, aqui está o 110 aqui. Aí ele praticamente, pronto, tem uns que tem uma placa aqui, outros não tem. Aí esse aqui, ele vem outro fio aqui da outra, provavelmente da ventoinha, que tá ligada, deve estar ligada em 110. É uma ventoinha 220 volts. No caso bivolt, né? Só fazer a ligação, mas ela deve estar ligada em 110, pois vem esse fio aqui, tá aqui embaixo, tá? Acho que saiu. Vem esse fio aqui para a ligação do transformador. Então eu poderia muito bem fazer essa ligação aqui direto, até porque eu desmontei para tirar mais um pouco da sujeira, tinha muita poeira aqui, tá? E fazer a troca da pasta térmica. Então, mas eu não gosto de fazer qualquer tipo de modificação no equipamento. Se ficou errado de fábrica ou o que for, eu não me intrometo nessa parte, entendeu? Continuando aqui, chega um rapaz chamando, tive que fazer uma pausa. Mas, como eu tava falando, essa ventoinha aqui ela é bivolt. Ela tanto funciona como 110 ou em 220. Então poderia ser feita uma ligação, a religação dela, e ser ligada direto com o primário 220 do transformador. Porém, eu não gosto de fazer qualquer tipo de modificação no equipamento. Meu foco é manter o mais original possível do que o fabricante fez. Desde componente até solda. A bateria aqui tá já descarregando, tá? Mas vou botar o celular aqui para carregar. Vou continuar o serviço. Depois a gente volta pra gente conversar mais aqui sobre esse equipamento. O verniz já foi aplicado ao transformador, já está seco. Já fiz a soldagem do terminal que alimenta a placa do painel frontal. Já fiz também a fixagem dos fios que alimentam a ponte, que faz a retificação para alimentar a etapa de potência, porém não estão fixados de um ponto que o serviço já está pronto, porque eu vou precisar remover o transformador na hora que eu for fazer o eixo aqui para dar acabamento, ver como ficou tudo direitinho. Então eu preciso estar com o transformador a um ponto que eu consiga retirar ele do local. Então, para evitar de ter que soldar tudo isso aqui de novo, vai ser apenas um testezinho rápido para ver se está tudo ok. Então não é necessário fixar, fazer a soldagem, né? Vou ligar aqui, evidentemente está na série. Pronto, aparentemente tudo ok. Os LEDs de clipagem estão piscando devido ao sinal de áudio aqui na entrada. Está sem alto-falante, tá? Estou testando aqui apenas o modo inicial aqui para a gente ver se está tudo ok. Logo mais eu faço um teste aqui com a carga de bancada
com a resistência, né? Faço um monitoramento com osciloscópio, gerador de sinais, para ver se o áudio está tudo ok. E faço um teste também com alto-falante para a gente ouvir realmente o que está saindo, né? O teste no osciloscópio passa tudinho, porém sempre é bom fazer um teste com alto-falante, né? Para a gente sentir a resposta ali do amplificador. O primário está sendo alimentado com o cabo externo mesmo, pois, como eu falei, né, vou precisar remover esse transformador aqui ainda. O defeito desse amplificador aqui foi só o transformador. Teve um problema com poeira também, né? Na realidade eu fiz um serviço aqui de limpeza, tirei a poeira aqui que estava em excesso, fiz a troca da pasta térmica, estava toda seca, dos dois canais, obviamente. Limpeza da ventoinha, essa etapa aqui também. Desmontei, passei um pincel aqui. E é isso aí. Fazer um teste agora com alto-falante e música pra gente ouvir como é que o amplificador tá funcionando. Esses LEDs estavam todos oxidados, tá? Troquei tudo. Tava muito esquisito. Lá. Seu delegado, você encrenca, eu não brinco. Se ninguém puder comigo, eu não sou homem pra brigar. Mas nessa pega, eu tô perdi a calma. Teve que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Pra ficar sem sobrar, mandei parar o bolo. Mas o cabra não é mole, que partiu pra me pegar. O chip no punhar, sofrendo com dinheiro. Botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar. É isso aí, pessoal. Falta pouco agora pra gente fechar o amplificador. Falta apenas o eixo, fazer a soldagem aqui, colocação dos terminais de um modo seguro e fechar. Pronto, pessoal, o serviço aqui está concluído. O transformador está fixado no local. Os fios já foram reorganizados. Os terminais já foram soldados. A fiação do primário já está toda soldada e bem isolada. Graças a Deus, mais uma missão aqui, mais um serviço concluído. Agora colocar a tampa, fazer o último teste. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, pois sempre que possível eu vou estar gravando aqui e colocando esse tipo de conteúdo. É isso aí, obrigado a todos.